De uns tempos pra cá, tem rolado um certo hate com quem puxa pra guarda. Tu de novo com essas tripulias, agora sentando a bunda no chão. Que tal, Isabel? Se cachorro quebrar, Mas eu acredito que todo esse ódio parte de um desconhecimento. Reter guarda é uma das coisas mais difíceis de se aprender no jiu-jitsu e deve ser apreciada quando bem feita. Nas palavras de Greg Saunders, o objetivo do guardeiro é criar e manter conexão com o propósito de controlar a distância e desestabilizar o oponente. Mas a guarda aberta é uma posição muito dinâmica com bastante movimentação e pode ser difícil para o guardeiro se situar diante dos inúmeros cenários que podem aparecer quando você está fazendo esse jogo. No vídeo de hoje, nós vamos beber um pouco da fonte de conhecimento de John Danaher, Marcelo Garcia e Gordon Ryan para entender melhor o que realmente está acontecendo nesse momento. E quem sabe também possamos melhorar esse aspecto do nosso jogo. John Danaher é, sem dúvidas, um dos maiores treinadores de jiu-jitsu de todos os tempos. Formado em filosofia, um dos seus grandes diferenciais foi dividir o jiu-jitsu em sistemas. Com a retenção de guarda, não foi diferente. Danaher propôs uma abordagem semelhante a um curso acadêmico, estruturando um sistema de retenção de guarda. Seu instrucional, Go Further Faster, Guard Retention, tem cerca de 7 horas e 20 minutos. Muita informação para absorver, mesmo antes de começar a aplicar o conhecimento de fato. Ainda assim, é um bom ponto de partida. Ele dividiu a retenção de guarda em 2 grandes sistemas, um geral e um específico. Nós vamos começar abordando o sistema geral e então avançaremos para o sistema específico. Os componentes do sistema geral de John podem ser divididos em 2 seções, habilidades físicas e habilidades táticas. Os requisitos físicos exigidos para reter guarda não são nada de outro mundo. Na verdade, são posições e movimentos alcançáveis para praticamente qualquer tipo de corpo. As habilidades físicas podem ser divididas em 3 categorias: posturas, movimentos e frames. As posturas vão ser sentado, supinado e de 4 apoios. A segunda categoria consiste em movimentos que você deve ser capaz de realizar dentro dessas posturas, onde cada postura vai ter seus respectivos movimentos viáveis e adequados, que são bem poucos e fáceis de lembrar. Já os frames dizem respeito a como você deve utilizar os seus braços para otimizar essa movimentação por baixo. Eles vão variar por distância. Braço estendido para longa distância, antebraço para média distância e parte de trás da mão para curta distância. Ainda no sistema geral, mas agora nas habilidades táticas, João vai introduzir alguns conceitos que serão extremamente importantes que você entenda para que você possa avançar para o sistema específico. Os principais conceitos são as linhas de demarcação, o J-Point e, posteriormente, o Knowledge Denial Method. A linha de demarcação vai ser usada para avaliar o nível de perigo que o passador representa para nós no momento em que estamos buscando reter a guarda. De acordo com John, o adversário que está por cima tentando passar a nossa guarda vai avançando progressivamente nos níveis de perigo que ele representa para nós através das seguintes linhas de demarcação do nosso próprio corpo. Primeiro, a linha dos dedos dos pés. Inicialmente, o oponente vai estar fora da nossa linha dos pés, então ele vai ter que se aproximar e chegar pelo menos na mesma reta dessa linha. Depois vem a nossa linha dos joelhos. Chegando na nossa linha dos joelhos, o próximo passo, naturalmente, vai ser ele chegar na nossa linha do quadril. Porém, se ele nos flanquear, ele pode ir direto para a nossa linha dos ombros. Linha essa que representa perigo máximo para nós que estamos embaixo. Além disso, também temos uma linha central e linhas laterais, sendo elas direita e esquerda. E é aqui que entra o conceito do J-Point. Geralmente, nós podemos permanecer em um ciclo ofensivo até o momento em que a perna de trás do nosso oponente atinge o ponto, onde a linha do nosso quadril e as nossas linhas laterais se encontram. Esse ponto é chamado por John Danaher de Jeopardy Point, ou J-Point. Agora, a gente vai entrar na principal lição contida nas mais de 7 horas de instrucional, o que John se refere como Knowledge Denial Method. Ao entender, depois negar, o que torna o seu oponente eficaz, você enfraquece completamente o jogo dele. Knowledge Denial é um processo de engenharia reversa nos movimentos do adversário, a fim de impedir que ele consiga executar a própria estratégia. Veja, como regra geral, para passar a guarda de alguém, você vai precisar realizar 5 tarefas, geralmente em sequência. 1. Romper as pegadas do oponente e impor as suas. 2. Criar ângulo para que as linhas centrais, sua e do seu oponente, fiquem desalinhadas. 3. Encurtar a distância. 4. Mudar o nível, o que normalmente vai incluir algum tipo de contato peito com peito. E 5. Controlar a cabeça e os ombros do adversário, chamado Cranial Shift. O jiu-jitsu é um esporte muito dinâmico, então essas 5 tarefas podem acontecer numa fração de segundo, mas provavelmente elas ainda estarão lá acontecendo. Se você negar ao seu oponente qualquer uma dessas etapas, já vai dificultar bastante o seu avanço. Se você negar todas as 5, o risco de você ter sua guarda passada vai ser praticamente reduzido a
a 0. Daqui para frente, o instrucional vai abordar defesas específicas contra 6 principais formas de passagem de guarda. Esse ponto marca a transição do sistema geral para o sistema específico. Porém, essa parte eu vou deixar um pouco de lado porque seria muita informação e pouca coisa seria aproveitada e absorvida de fato em tão pouco tempo. Em vez disso, eu vou pontuar algumas sacadas analisando os casos reais que vão ser muito mais proveitosas para que você possa imediatamente começar a aplicar algo do que você está vendo aqui no seu jogo. Vamos analisar o caso de Marcelo Garcia. Marcelo venceu a ADCC 4 vezes. Ele foi campeão em 2003, 2005, 2007 e 2011, na categoria até 77 quilos. Na minha opinião, o melhor grappler de todos os tempos. Marcelo venceu essas competições adotando uma abordagem agressiva a partir da guarda sentada. Ele evitava as posturas supinadas e de 4 apoios, reduzindo drasticamente as possibilidades defensivas que precisava memorizar. O fato é que, desde que você consiga gerenciar bem as distâncias, permanecer sentado reduz drasticamente as opções do passador. Eles ficam limitados a 3 opções. 1. Separar suas pernas e colocar um pé dentro. 2. Te flanquear, ou seja, passar por fora das suas pernas. Ou 3. Te colocar com as costas no chão. Ele vai ter que fazer uma dessas 3 coisas para passar a sua guarda. O J-Point funciona como um alerta para o atleta que está embaixo imediatamente parar de atacar e começar a se defender. Ao evitar que o oponente sequer alcance o J-Point, Marcelo permanecia livre para ser ofensivo e atacar o tempo inteiro. Marcelo desenvolveu sua própria resposta para lidar com o Knowledge Denial. Para completar a passagem de guarda efetivamente, a pessoa precisa realizar o Cranial Shift. O caminho natural é passar as pernas, controlar o quadril e então controlar a cabeça e os ombros. Marcelo percebeu que a única coisa que ele precisava fazer era não deixar que controlassem sua cabeça. Como resultado, ele desenvolveu uma série de saídas usando um empurrão com o cotovelo no tatame para escapar ou raspar. Com o time afiado, qualquer um que alcançasse sua cabeça era severamente punido, onde não só ele negava a passagem de guarda, como também muitas vezes ainda raspava e terminava numa posição por cima. Agora, se por um lado Marcelo provavelmente nunca foi influenciado por John Danaher e nem fez parte da revolução das leg locks no jiu-jitsu moderno, ele pode, sem querer, ter inspirado a próxima geração de leg lockers, visto que, sem dúvidas, Marcelo estava na mira de estudos de John. Gordon Ryan, aluno de Danaher, venceu múltiplos ADCCs usando uma abordagem parecida, também jogando a partir da guarda sentada. Só que agora, oponentes que estavam em pé corriam o risco de cair num leg lock, enquanto oponentes que estavam ajoelhados corriam o risco de serem raspados. Em vez de focar simplesmente em reter guarda, que é uma abordagem mais reativa, Gordon focou em se manter num ciclo ofensivo, onde cada reação de seus oponentes os colocavam dentro de sistemas bem definidos. Isso fazia com que seus oponentes, ao invés de focarem em passar a guarda de Gordon, agora focassem em simplesmente se defender dos ataques às pernas. A passagem de guarda tradicional não funciona num especialista em leg locks sentado. Isso significava que novas formas de passar a guarda deveriam ser exploradas. Ashigarami é um termo em japonês que vem do judô, mas foi popularizado no jiu-jitsu pelo John Danaher. Basicamente significa 2 pernas de um indivíduo controlando uma perna de outro indivíduo. É um termo que eu devo usar bastante nesse canal. Ashigarami pode não ser considerado uma forma clássica de guarda, mas definitivamente era uma posição que valia a pena ser estudada. Na verdade, até hoje é. O grande diferencial era que, além de ser usada para finalizar, os Ashigaramis também funcionavam como uma forma de controlar a distância. Gordon moldou a sua retenção de guarda especificamente em cima de como oponentes contra-atacavam os seus Ashigaramis. Posições específicas exigiam contra-ataques específicos. Um movimento errado poderia ser fatal para ambos os atletas, pois se o passador se movesse para o lado errado, poderia ter sua perna quebrada. E se ele atacasse da forma errada, ele poderia ter sua guarda passada. Talvez você esteja se perguntando agora, mas isso não é voltar para estaca zero, onde uma reação específica tem que ser pensada para cada movimento específico, mas existem infinitos movimentos específicos? A resposta é sim e não, porque felizmente existem alguns atalhos se você souber o que está fazendo. E é aqui que o conhecimento dos grupos Ashi entra em cena. Para passar a guarda de um especialista em leg locks, você precisa entender leg locks. A classificação dos grupos Ashi surgiu a partir de um princípio básico. Desde que você mantenha ambos os seus pés do mesmo lado do corpo do seu oponente, você estará seguro contra leg locks. Parece simples, mas como vimos anteriormente com o Knowledge Denial, o passador de guarda não pode ser passivo nesse processo. Ele precisa ativamente tentar ultrapassar as pernas do adversário e chegar ao J-Point. Para o atleta que está embaixo, conectar suas pernas com as pernas do oponente não garante uma finalização. Um passador experiente pode dar um passo à frente ou um passo para trás e sair da zona de risco. E o pior, ao fazer isso, não só ele terá saído do controle que você tinha estabelecido com as suas pernas, como também, muitas vezes, ainda ficará um passo mais próximo de passar a sua guarda. Felizmente, os passos que o seu oponente pode dar nesse momento, para frente ou para trás, são completamente previsíveis e, independente do que ele escolher, um dos seus pés ainda ficará plantado no chão. E é baseado na posição desse pé e no tipo de pegada que você faz nele que Gordon Ryan definiu os grupos Ashi. Agora presta atenção aqui porque as coisas vão ficar um pouco mais complexas. Quando você está numa situação de Ashigarami ou guarda X, que é o que o Gordon Ryan busca para fins de retenção de guarda e leg locks, o pé de apoio do passador pode estar em uma de 4 posições possíveis.
1. Abaixo da linha do seu ombro com a perna dele em linha reta. 2. Acima da linha do seu ombro com a perna dele em linha reta. 3. Abaixo da linha do seu ombro, porém com a perna atravessando a sua linha central. 4. Acima da linha do seu ombro, com a perna atravessando a sua linha central. Onde sempre que o pé de apoio do oponente estiver abaixo da linha do seu ombro, você deve dar preferência a uma Achilles Grip. E sempre que estiver acima da linha do ombro, você pode usar uma Scoop Grip. Baseado nisso, Gordon Ryan criou um grupo para cada uma dessas posições, onde em cada grupo você deve saber as suas principais opções e também o que esperar do seu oponente. Gordon Ryan, de forma muito criativa, só que não, nomeou esses grupos de grupos 1, 2, 3 e 4. E também tem um grupo especial, o grupo 5. Esses grupos também tem uma hierarquia, onde o 1 é o mais desejado para o atleta que está embaixo e o 5º é o menos desejado. O grupo 1 é sempre que o pé de apoio do nosso oponente estiver atravessando a nossa linha central e a gente tiver uma Achilles Grip. Exemplos disso seriam a 50-50, o Cross Ashi, a guarda X Ushiro e a guarda X Ushiro reversa. O grupo 2 é sempre que o pé de apoio do nosso oponente estiver atravessando a nossa linha central e a gente tiver uma Scoop Grip. Exemplos disso seriam a guarda X Ushiro e a guarda X Ushiro reversa. Nos grupos 1 e 2, como a gente já passou o pé do nosso oponente sobre a nossa linha central, ele vai ter que pisar para frente para se manter seguro. Caso ele pise para trás, ele vai estar expondo as suas próprias costas. O grupo 3 é sempre que o pé de apoio do nosso oponente não estiver atravessando a nossa linha central. Nós estamos com uma Achilles Grip. Exemplos disso seriam o Irimi Ashigarami, a guarda X e a guarda X reversa. O grupo 4 é sempre que o pé de apoio do nosso oponente não estiver atravessando a nossa linha central e nós temos uma Scoop Grip. Exemplos disso seriam a guarda X e a guarda X reversa. Nos grupos 3 e 4, o nosso oponente tem que pisar para trás para se manter seguro. O grupo 5 é especial, porque nele a gente tem o controle de apenas uma perna do nosso oponente, diferente dos outros grupos, que a gente controlava uma perna do nosso oponente com nossas duas pernas e a outra perna com as nossas pegadas. Aqui a gente está falando do Outside Ashigarami. O Outside Ashi é a exceção, porque nesse caso o passador não precisa dar um passo para trás ou para frente. Ele pode diretamente controlar a nossa cabeça e mudar de nível, fazendo contato peito com peito, que é ruim para quem está tentando manter a guarda. Então, embora o Outside Ashi seja uma excelente opção na hora de finalizar um oponente sentado, ele definitivamente não é uma boa opção para quando o oponente está em pé sobre você. O propósito da classificação dos grupos é criar uma ponte entre a retenção de guarda e a aplicação bem-sucedida de leg locks. Cada grupo vai demandar uma resposta específica para manter o controle da posição. Então é importante que você entenda minimamente esses grupos e a hierarquia contida neles para tomar melhores decisões no tatame. Para memorizar os grupos, você pode usar essa regra. A Achilles Grip é preferível à Scoop Grip. O pé de apoio do nosso oponente atravessando a nossa linha central é preferível ao pé de apoio não atravessando a linha central. Uma vez que você memoriza esses grupos e entende os caminhos que o passador deve percorrer, o seu trabalho fica mais fácil. Você não precisa dominar todos os grupos, apenas aqueles que são mais convenientes para o seu jogo. É o mesmo princípio do xadrez. Os grandes mestres não memorizam todas as jogadas possíveis, apenas as que importam. Então, recapitulando, por que as guardas baseadas em Ashi são tão boas? Elas evitam cranial shift, controlam a distância, impedem o contato peito com peito e ainda permitem ataques de leg locks. Até aqui, nós vimos o exemplo de Marcelo Garcia, que desenvolveu um método para lidar quando o oponente está próximo de controlar a nossa cabeça, e do Gordon Ryan, que desenvolveu um método para manter o oponente a uma distância controlada. Mas e quando a gente está entre essas fases? Quando o oponente não consegue alcançar a nossa cabeça, mas também a gente não está conseguindo controlar as pernas dele? A resposta está, de novo, no Knowledge Denial. A gente ainda precisa manter a distância, utilizando frames, o que idealmente volta para negar as pegadas do oponente, a criação de ângulo e a mudança de nível, especialmente se o passador estiver perto do J-Point. Entender qual guarda usar em qual distância é essencial. Podemos dividir as guardas e seus respectivos frames em 3 tipos: guardas de longa distância, guardas de média distância e guardas de curta distância. Para sermos bons guardeiros, precisamos ser efetivos nas 3 distâncias. As guardas de longa distância são quando nós conseguimos esticar as nossas pernas e postar em nosso oponente com nossos pés e mãos. As guardas de média distância são quando nós estabelecemos frames com nossos antebraços e joelhos. Nesse caso, o oponente está muito perto para a gente colocar os pés nele. E também temos as guardas de curta distância. As guardas de curta distância são quando o oponente está quase fazendo contato peito com peito e provavelmente está próximo de completar a passagem de guarda. Cada guarda tem seus próprios objetivos, mas de forma geral nós queremos manter a conexão joelho-cotovelo, evitar contato peito com peito e impedir que a nossa cabeça seja controlada. A transição de uma guarda de longa distância para uma guarda de média distância marca a mudança de uma passagem solta para uma passagem justa. Gordon questionou sobre o que aconteceria se o nosso oponente conseguisse se livrar dos nossos grupos Ashi. Os cenários de média distância seriam os seguintes: passagem cruzando a coxa, passagem com a coxa reta, passagem da norte-sul, passagem emborcando o oponente, a body lock pass e a meia guarda.
Assim como a abordagem de Gordon Ryan para os grupos ASH nasceu das maneiras como os passadores tentavam escapar dos seus grupos ASH, esses cenários de média distância surgiram com base em como ele próprio passava guardas perigosas. A inside position, ou posição interna, é um conceito baseado em mover os membros do oponente para longe da sua linha central, criando extensão de membros e oportunidades de finalização. É também um conceito absolutamente essencial para o sucesso nos leg locks. O Ashigarami se baseia nesse princípio. Esses cenários de média distância são, em essência, todos focados em impedir que o oponente alcance a inside position. Não é muito difícil perceber que todo o jogo de Gordon Ryan é construído em torno da inside position, seja para criar oportunidades de finalizações para si mesmo, seja para impedir que o adversário as crie. É por isso que o jogo de Gordon transmite uma sensação de fluidez e completude. O que o torna tão eficaz não é a seleção de guardas ou grupos ASH em si, mas as guardas que ele escolhe não usar. Gordon tem várias oportunidades de usar de la riva ou guarda fechada nas lutas, mas raramente faz isso. Assim como Marcelo Garcia abandonou a postura supinada e de 4 apoios, Gordon deliberadamente evita guardas baseadas em controle externo, ou outside control. O outside control é quando movemos os membros do oponente de fora para dentro, cruzando a linha central, geralmente para expor suas costas. Especificamente para buscar leg locks, a inside position costuma ser a melhor opção, mas não é a única. Em 2019, Lachlan Giles teve uma performance histórica na categoria absoluta do ADCC, conquistando o bronze após 4 lutas vencidas contra oponentes muito maiores que ele, sendo que 3 dessas lutas ele venceu por heel hook a partir de posições externas, ou outside positions, o que surpreendeu seus adversários, que achavam que, ao vencerem a disputa pela posição interna, ou inside position, estariam seguros contra leg locks. Depois disso, eles tiveram que repensar os seus fundamentos. Assim como Gordon sabia onde queria estar e quais cenários enfrentaria, Lachlan também estruturou seu jogo. Ele sabia quais guardas queria usar, quais transições iria usar e onde pretendia finalizar. Hoje nós vimos um pouco da teoria de John Danaher, vimos um pouco de Gordon Ryan, vimos um pouco do Marcelo Garcia e um pouco do Lachlan Giles. Eu espero que depois disso tudo você tenha tido algum aprendizado, alguma coisa que tenha somado no seu jogo. Obrigado por ficar até aqui. Se você curtiu, soca o like aí, hype o vídeo, tamo junto e os...